E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2014 que fala pra gente o seguinte: um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver em que posição? Vamos lá, gente. Antes de tudo, só para facilitar o nosso exercício, quando a gente precisa comparar brilhos de lâmpadas e ele não te deu valores fixos, né? Nenhum valor, na verdade, você pode supor valores e fazer a questão com esses valores inventados. Só que você tem que respeitar a regra e sempre utilizar esses valores iniciais. Show de bola? Os valores que a gente vai admitir vão ser os seguintes. Para a lâmpada, cada lâmpada vai ter uma resistência de 2 ohms. Como elas são iguais, todo mundo aqui tem 2 ohms de resistência. E o U, né, que é o valor do gerador, o quanto que ele vai fornecer de DDP, vai ser 12 volts. Eu te recomendo sempre você utilizar números que sejam múltiplos de 6, por exemplo. 6, 12, 24, 60, 360 e assim por diante. Porque esses números, eles facilitam na hora da gente fazer as contas, beleza? Os meus números preferidos para DDP são 12, 24 ou 36. São geralmente os números que eu uso. E para resistência, geralmente eu vario entre 1, 2 e 3. Então, estou usando esses valores aqui, mas você pode usar os valores que você quiser, só que o que pode complicar um pouquinho a tua conta, tá bom? Olha só, gente, a gente precisa calcular o brilho de uma lâmpada. Para a gente analisar o brilho da lâmpada, a gente vai utilizar a expressão P igual a U ao quadrado, que é DDP ao quadrado, dividido pela resistência. Como a gente está querendo saber somente o brilho de uma lâmpada, e ela tem uma resistência constante, né? A gente vai admitir isso. A única coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: como essa resistência ela é constante, quanto maior for a DDP associada a ela, maior vai ser a potência. Show de bola? E aí, eu vou ensinar uma técnica para vocês poderem analisar a DDP sem ter que necessariamente fazer conta, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai repetir os valores do ponto de potencial e a gente vai ver qual é a DDP associada às lâmpadas. Como assim, Luiz? Vamos dar um zoom aqui no circuito ligado na posição A e a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que esse gerador fornece uma DDP de 12 volts. Na verdade, a gente inventou isso, tá bom? Mas vamos trabalhar com o valor de 12 volts para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem aqui 12 volts de DDP. Isso significa dizer que existe uma diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. Eu vou dizer, então, que no polo positivo é fornecido 12 volts e no polo negativo tem 0 volts. Show de bola? Tanto é que se eu fizer a diferença, eu acho 12. A regra é a seguinte: sempre que você não passar por nenhum dispositivo elétrico, você repete o mesmo valor de potencial. Então, por exemplo, aqui não passou por nenhuma lâmpada, nem resistor, então você repete 12 volts. Aqui você repete a mesma coisa, 12 volts. Aqui você faz o quê? Repete 12 volts, porque não passou por resistência. E aqui você não bota a mesma coisa, né? 12 volts, porque não passou por resistência elétrica. Agora vamos fazer o caminho daqui. Se você for ver daqui até aqui, não teve resistência nenhuma. A luz, mas teve a chave. Mas a chave não conta como dispositivo elétrico, beleza? Ela só é como se fosse uma ponte nessa nossa análise. E aí, aqui vai ser 0 volts e aqui vai ser 0 volts. A gente descobre que a DDP associada à lâmpada 1 foi de 12 volts. Luiz, como que você sabe disso? Eu estou pegando o potencial fornecido em uma das conexões e diminuindo do valor do potencial associado a outra conexão. Foi até aqui? Suave, né? Olha só o que a gente vai fazer agora. Agora, no circuito conectado em B, ele é um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo.
olha o que a gente vai ter. Quando você tem esse gerador aqui, você vai fazer o mesmo raciocínio agora, só que ele vai estar conectado em B. O que vai acontecer? Você vai ter aqui 12 volts, aqui você vai ter 12 volts, aqui você vai ter 12 volts. A gente está repetindo o mesmo procedimento. Show de bola? E aqui você vai ter 12 volts. Aqui embaixo você tem 0 volts. A gente viu que aqui também seria 0 volts, né? Não tem resistência no meio do caminho. E então até aqui é 0 volts. Só que agora a gente tem um problema. Essa lâmpada, para o sistema funcionar, ela precisa consumir alguma coisa. Luiz, quanto que precisa consumir? Bem, para te responder com precisão, eu precisaria fazer a conta. Mas meu objetivo não é esse. Então, eu vou supor um valor. Luiz, mas vai estar errado. Sim, vai estar errado, mas para a nossa análise vai funcionar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que, por exemplo, vamos supor, tá, que essa lâmpada consuma, sei lá, 4 volts, que ela precisa. Sei lá, a gente fez a conta e encontrou 4 volts. Então, necessariamente, a diferença de potencial dela tem que ser 4 volts. Então, se aqui é 0, para ter uma diferença de 4, você vai botar 4 aqui. E aí, você vai ver que aqui vai ser 4 volts também, e aqui vai ser 4 volts. Observa o seguinte, observa que a diferença agora é um valor menor do que 12. Não interessa se é 8, interessa saber que é menor do que 12. E a gente viu que quanto maior a DDP, maior é a potência. Quanto maior a potência, maior o brilho. Então, o brilho aqui está associado a uma DDP de 12 volts e o brilho daqui, do segundo circuito, vai estar associado a uma potência, a uma DDP menor do que 12 volts. É isso que eu quero chegar. Ah, Luiz, mas não é 4 volts? Tá, não interessa. Isso não importa pra gente. Portanto, o brilho da lâmpada na posição A, né, quando a chave está ligada em A, é maior. Com isso, a gente já pode fazer o quê? Eliminar as alternativas. Quais alternativas? Quase todas, né? A gente elimina a letra A, a gente elimina a letra B e a gente elimina a letra D, porque o maior brilho está associado à lâmpada A. A gente não fez conta nenhuma, a gente fez uma análise com base no que a gente já aprendeu sobre eletrodinâmica, beleza? Você precisa, para poder fazer um negocinho bonitinho, sem ter que fazer conta, você precisa entender de ponto de potencial e essa análise de potência. Se você tivesse dificuldade em fazer isso, você poderia calcular o REC e jogar na fórmula também. Não tem problema, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai achar também. Vamos lá. Calculando, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, se você for olhar a letra C e a letra A fala que brilha mais na posição A, pois a resistência equivalente é menor, e na letra E fala que a potência dissipada pelo gerador será menor no caso. E aí vamos lá, como que eu vou calcular a resistência equivalente, né? Eu preciso calcular a resistência equivalente para poder fazer o quê? Para poder justamente ver se a letra C está certa. Estando certa a letra C, a letra E automaticamente está errada, mas aí depois eu provo porque ela está errada para vocês. Olha eu dando já spoiler. Vamos lá então, vamos calcular a resistência equivalente. Esses dois caras, né, pelo fato da parte B não estar conectada, aqui não vai passar corrente elétrica, porque não tem um caminho, tá vendo que está bloqueado o caminho por aqui? Então a corrente elétrica vai fazer isso aqui, ó, ela sai do polo positivo, vem, passa pelo 3, passa pelo 1, desce, encontra aqui no ponto 3, vem e depois entra no gerador pelo polo negativo. Beleza? Ela faz assim, ó, tchum, 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 e aqui por cima também faz algo parecido. Show de bola? Bem, vou apagar isso aqui que ficou horroroso. E aí, a gente tem duas resistências que estão em paralelo, e aí, quando você tem duas resistências que são iguais e elas estão em paralelo, você pode calcular a REC pela seguinte expressão. A REC vai ser dada por R sobre N. E a gente inventou lá no começo da questão que o R vale 2.
Então, você vai ter 2 divididos por N, que vale 2, que são duas resistências iguais em paralelo. Então, a REC vale 1. Olha que coisa interessante. Aqui, você tem essa parte em paralelo, que você acabou de calcular, mas você agora sabe que ela está em série com essa lâmpada 2. Como assim? Vamos lá. Pelo fato daqui não estar mais conectado, a gente não tem mais esse caminho. E aí, o que eu vou fazer para você ver que não tem mais esse caminho? Eu vou pintar de branco o negócio ali. Ó, pintando de branco, isso aqui, você vai ver que não tem mais esse caminho. E aí a gente consegue enxergar esse circuito de uma maneira mais bonita, inclusive. A corrente ela vai vir aqui, ó, para cima, passa pela esquerda, vem, aí vai pela direita, sobe também, divide um pouquinho porque está em paralelo, se encontra aqui, vai para a direita. Então, obrigatoriamente, ela tem que passar pela resistência 2, ou seja, a lâmpada 2, né, ela está em série com essa parte em paralelo. E aí, se você tiver um pouquinho de sagacidade, você pode calcular a resistência equivalente aqui, só que você não vai fazer a mesma conta, né, criatura? Tu já fez a conta aqui. Então, como você calculou a resistência equivalente da parte em paralelo e achou 1, você pode reescrever teu circuito assim, ó. Você vai ter uma nova lâmpada, que vale 1 ohm, uma outra lâmpada, que vale 2 ohm. Aí elas estão conectadas, bonitinho, pá. E aí vem para o gerador de novo. Tá mais ou menos assim, né? Não tá muito bonito, mas é o que tem para hoje. Essa resistência equivalente, por elas estarem em série, você pode somar, né? Somando, você vai ter 2 mais 1. Se você fizer essa conta... Ó, botei 2 mais 3. 2 mais 1 vai dar 3, né? E aí, pô, ele fala que na posição A, a resistência equivalente será menor. Então, o gabarito é a letra C. Mas por que não pode ser a letra E? E aí tem uma justificativa que ajuda muito nesse caso, e eu vou falar matematicamente falando, tá? Matematicamente falando, gente, a expressão para você analisar a potência, ela serve tanto para P igual a U vezes I, tanto para P igual a U ao quadrado sobre R, ou P igual a R vezes I quadrado. Você pode usar qualquer uma sempre. E aí a gente não quer analisar a potência associada ao gerador, que ele fala, né? Ele quer saber na letra E qual é a potência dissipada pelo gerador. Pô, tu já tem a DDP do gerador, tu só precisaria calcular a resistência equivalente associada ao circuito inteiro, já que ele pede do gerador. E aí, você, tendo o valor das resistências equivalentes, fica mais tranquilo você fazer a análise. Então, a expressão que eu estou utilizando é P igual a U ao quadrado sobre R. O gerador é o mesmo, então essa variável U permanece constante. Tranquilão? E aí a gente vai ter potência e resistência, né? Essa resistência vai ser a resistência equivalente porque a gente está analisando o circuito inteiro. Quanto maior for a potência, menor vai ter que ser a resistência equivalente. E vice-versa. Quanto menor a potência, maior vai ser a resistência equivalente. E aí, o que a gente quer analisar? A gente quer analisar se a potência de A é menor nesse caso. Observa que a resistência equivalente em A, né? Vou botar aqui, ó. A REC em A é menor que a REC em B. Como essas coisas são inversamente proporcionais, a gente chega aqui à conclusão que a potência dissipada na posição A é maior que na posição B. Portanto, a letra E está incorreta. E a gente finalizou a questão bonitinha aqui, cheirosinha. E eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!